E agora nós estamos entrando no módulo 2, Mecânica Quântica, Consciência e Cocriação. Nesse módulo, você será convidado a explorar como princípios da física quântica podem dialogar com o desenvolvimento e a aplicação prática do cotidiano. Ao longo das aulas, você conhecerá conceitos importantes da física quântica apresentados de forma acessível, como superposição, colapso de onda e o papel do observador, compreendendo como essas ideias têm inspirado reflexões sobre consciência, percepção e manifestação de objetos. Pensadores que aproximam ciência e consciência. Você entrará em contato com atribuições de pensadores que ajudam a aproximar a ciência e a reflexão da consciência, como o Capra, o Amit Goswami, o David Bohm. A partir dessas referências, você verá como conceitos científicos podem inspirar novas formas de compreender a relação entre intenção, percepção e ação. Ferramentas para clareza, intenção e ação consciente. O foco desse módulo aqui é ajudar você a transformar o conhecimento em prática. Para isso, você aprenderá a utilizar ferramentas que apoiam o desenvolvimento de clareza, intenção e ação consciente, como, por exemplo, visualização orientada para fortalecer o foco e direção. Frameworks de intenção, que ajudam a estruturar objetivos de forma clara. Os protocolos semanais de ação consciente, conectando intenção com atitudes concretas. Aplicações práticas em diferentes áreas da vida. Ao longo dessas aulas, você também verá estudos de caso e exemplos práticos que mostram como esses princípios podem ser aplicados em diferentes áreas da vida. Desafios profissionais. Também pode ser aplicado no desenvolvimento de liderança, pode ser aplicado no equilíbrio emocional, pode ser aplicado nas definições e realizações de metas. Esses exemplos ajudarão você a compreender como o processo de cocriação consciente pode ser aplicado de forma realista e prática no seu cotidiano. O refúgio no eixo. Vamos ver o que significa isso? Em momentos de turbulência emocional, medo, raiva, ansiedade, Midra nos convida a nos deslocarmos mentalmente do aro, ou seja, do problema, da mudança, daquela perda, para o eixo, ou seja, a consciência imutável que observa. Pratique silenciar a mente e perguntar: quem é o observador por trás dessa tempestade? Ao se identificar com o observador, que é o eixo, você deixa de ser arrastado pela roda do tempo e encontra a paz no centro do ciclone. Objetivo: deixar de ser um fantoche das circunstâncias, movido pelo aro da roda, para se tornar um centro de paz imóvel, firmado no eixo, utilizando a fé e o desapego como ferramentas para transcender o tempo e o sofrimento, tá? Mais um trecho aqui do livro Midra. Mais uma reflexão prática aqui. Nos próximos dias, escolha um objeto simples e claro que você deseja alcançar, tá? Um objetivo seu, que seja simples, mas que seja algo claro, que você deseja muito alcançar. E durante esse período, tá? Nesses próximos dias, primeiro,
Visualize conscientemente diária. Observe alguns minutos diariamente para realizar uma visualização consciente, imaginando o resultado desejado com clareza, como se ele estivesse já realizado. Na Bíblia tem uma frase que diz assim: agradeça aquilo que você não tem como se já fosse. Veja aquilo que não é como se já fosse. Depois, observe os pensamentos e emoções. Quais pensamentos, emoções ou dúvidas surgem durante esse processo? Porque a gente tem um desejo, a gente quer alcançar algo. Na hora que a gente começa a visualizar o que acontece, começam a surgir as dúvidas, as incertezas. Então, agora é o momento de você observar quais são esses pensamentos, essas dúvidas que surgem durante esse processo. E aí nós vamos para o diário. Registre essas percepções, registre esses obstáculos e possíveis ajustes necessários para continuar avançando em direção ao objetivo. Fundamentos da mecânica quântica aplicada. Agora você será convidado a explorar como princípios da física quântica podem dialogar com o desenvolvimento humano e a aplicação prática no cotidiano. É isso que é importante. Não adianta eu ler a Bíblia. Nossa, eu li a Bíblia inteira, mas se eu não conseguir fazer uma conexão com o meu dia a dia, ou seja, trazer esse conhecimento, transformar em sabedoria para eu aplicar no meu dia a dia. Ao longo dessas aulas, você conhecerá conceitos importantes da física, apresentando aqui de forma acessível como superposição, o colapso da função de ondas, o papel do observador, compreendendo como essas ideias têm inspirado reflexões sobre consciência, percepção, manifestação de objetos. A partir dessas referências, você verá como os conceitos científicos podem inspirar novas formas de compreender a relação entre orientação, percepção e ação. Relação observador, realidade e colapso da onda. Então, aqui você vai aprofundar a sua compreensão sobre o papel do observador na mecânica quântica, refletir sobre como a consciência pode influenciar a forma como podemos e interpretamos os acontecimentos. Você conhecerá o conceito do colapso da função de onda, que é muito antigo, tem mais de 200 anos, tá? E muita gente ainda não entendeu. Apresentado de maneira acessível para entender como, na teoria quântica, diferentes possibilidades podem existir até que uma observação ou interação ocorra. A partir desse conceito, você será convidado a refletir sobre como a atenção, interação, estado emocional podem influenciar a forma com que você percebe e responde às situações do dia a dia. Agora, frameworks de reflexão, crenças e expectativas. Aqui você vai utilizar os frameworks de reflexão que ajudarão você a observar com mais clareza o que, por exemplo, como suas crenças influenciam as suas decisões, de que forma as suas expectativas moldam as suas interpretações, como seus estados internos impactam a maneira como você reage às situações. Essas reflexões permitirão que você observe com mais consciência o papel que as suas percepções desempenham no processo da cocriação de sua experiência de vida, fortalecendo sua capacidade de agir,
de forma mais intencional e alinhada com os seus objetivos. Agora eu trago para você outra pérola, outra ferramenta que vai destapar um pouco mais a sua consciência. Rudolf Steiner é enfático. Ele diz assim: a primeira e mais fundamental transformação ocorre quando você aprende a se ver como um estranho. Ou seja, você se olhar para você como se fosse um estranho. Enquanto você estiver emaranhado em suas próprias alegrias e dores, será como uma formiga no formigueiro, sem nunca compreender a forma do monte. A técnica é criar um observador interno, um homem superior que assiste à sua vida com a calma de um juiz. Ou seja, ao mesmo tempo que você cria esse ser que te observa de fora, esse ser também, né, com calma, ele funciona como um seu juiz, mas aquele juiz amoroso, mas aquele juiz que te orienta também. Vá por esse lado, não faça isso, calma com isso, respira fundo. Então, aprender a fazer essa técnica vai ser transformador na sua vida. E agora nós temos aqui, tá? Outra prática aqui. A base do caminho. Ver o invisível no visível. Vamos ver o primeiro passo. Crie um espaço sagrado no tempo. Diariamente, reserve de 5 a 15 minutos. Esse é o seu momento de recolhimento. Sente-se em silêncio. O mundo exterior pode continuar a girar, mas você, por alguns minutos, vai parar. Outro passo. Convoque o espectador interior. Lembra que você criou esse ser que vai te olhar do externo? Convoque ele. Nesse silêncio, não se perca em devaneios e preocupações. Em vez disso, traga à sua mente os eventos do seu dia, suas ações, conversas, reações emocionais. Agora vem o truque. Observe esses eventos como se tivessem acontecido com outra pessoa. Ou seja, você deixa de se identificar emocionalmente com o que acontece com você. Imagine que você é um amigo sábio e imparcial dando conselhos sobre a vida de um terceiro. O que que acontece? Se um amigo chegar para você e falar assim: Nossa, nossa, Sandra, hoje eu não acordei muito bem. Ai, eu até tô com um pouco de dor de cabeça. Qual que é a nossa primeira reação? Não é olhar para esse amigo e falar assim: Nossa, quero que você fique bem logo. Toma um chá de capim-cidreira. Ou então, nossa, eu conheço uma oração que é muito boa. A gente olha e traz uma solução. Ao contrário do que quando essas coisas são acontecidas conosco. Se acontece algo desse tipo com a gente, o que que a gente faz? A gente fica ali remoendo, ou se deprime, ou fica nervoso. Então, tudo que acontecer com você de agora em diante, você vai olhar como se você fosse uma terceira pessoa. Outro passo. Separe o essencial do acessório, tá? Ao olhar para suas próprias ações de fora, você naturalmente começará a discernir o que foi essencial, movido por um propósito real, por amor, por dever, do que foi acessório, ou seja, reação automática, orgulho ferido, medo e hábito. Desenvolva a firmeza interior.
Com o tempo, tá? Esse aqui é mais um passo, desenvolver a firmeza interior. Com o tempo, essa prática não será apenas um exercício, mas um estado de ser. À medida que você vai desenvolvendo essa firmeza interior, no começo é uma prática que você precisa ficar ali, determinado, praticando. Depois você se transforma nisso. Você se transforma nesse ser que tem essa firmeza interior. Você notará que, durante o dia, a agitação externa terá menos poder sobre você. Uma situação que antes o faria explodir em raiva, agora encontrará um núcleo interno de calma. Você não é mais jogado pelas ondas. Você aprendeu a observar as ondas de dentro do farol. O poder desta técnica. Ela literalmente cria um novo centro de gravidade em sua alma. Você deixa de ser um fantoche das circunstâncias e se torna o soberano do seu próprio reino interior. A calma interior que você cultiva não é positiva, não é, passividade, mas sim uma fortaleza de onde você pode agir no mundo com muito mais clareza e poder. Muita gente pensa que ter calma e tranquilidade é ser uma pessoa passiva, uma pessoa sem movimento, uma pessoa que não está atenta, uma pessoa que está ali, né? Mas não. Essa pessoa, tá? Ela se torna muito poderosa, muito poderosa. Intenção direcionada e protocolos de manifestação. Aqui você vai aprofundar sua compreensão sobre a, sobre como a intenção consciente pode influenciar os seus resultados e as suas experiências. Ao longo do conteúdo, você aprenderá como direcionar o foco mental de forma clara e consistente. Pode ajudar a transformar os padrões de comportamento, abrir o espaço para novas possibilidades na vida pessoal e profissional. Você aprenderá a estruturar protocolos simples de manifestação, baseados em princípios estudados pela neurociência e em reflexões inspiradas na física quântica. Esses protocolos conectam três elementos essenciais: a intenção clara, a visualização consciente e a ação estruturada. Então, veja bem, aqui nós podemos dizer três dimensões, três mundos. Tudo começa com uma intenção clara. Depois você traz para o cérebro, através de quê? De uma visualização disso realizado. E então, com essa visão, você vai partir para ações, ações estruturadas, ou seja, se você quer crescer profissionalmente, nós te damos aqui agora a chave, intenção, visualização disso já como se já tivesse acontecido. E agora a ação, o passo a passo para você colocar em prática e alcançar isso com muito mais rapidez. Técnicas práticas para metas e autoliderança. Durante a aula, você também aprenderá técnicas para definir metas com mais clareza e propósito, identificar e reduzir padrões de autossabotagem, fortalecer a conexão entre propósito, intenção e resultados. Para facilitar a aplicação do seu cotidiano, serão propostas práticas guiadas de visualização que ajudam a desenvolver foco e direção mental, além de rotinas semanais de autoavaliação que permitem acompanhar o seu progresso e ajustar estratégias quando necessário. Essas ferramentas foram pensadas para que você desenvolva maior autonomia no processo de transformação pessoal.
cocriação quântica, estudos de caso e prática guiada. Aqui você vai observar exemplos práticos e estudos de caso que mostram como princípios de cocriação consciente podem ser aplicados em ambientes, áreas da vida, a partir de situações reais do mercado e do desenvolvimento pessoal. Você verá como esses conceitos podem ajudar a lidar com desafios comuns, como fortalecimento da saúde emocional, evolução e posicionamento profissional, desenvolvimento de liderança. E durante a aula você também compreenderá quais são os erros mais comuns que muitas pessoas cometem ao tentar aplicar esses princípios na manifestação de objetivos, assim como estratégias mais eficazes para alinhar intenção, foco e ação. Prática guiada de visualização. Para tornar esse aprendizado mais experiencial, você participará de uma prática guiada de visualização, na qual será convidado a definir ou fortalecer uma meta pessoal ou profissional. Nessa prática, você integrará protocolos de intenção, que ajudam a dar a clareza ao objetivo, ancoragem emocional. Então, é que nem nosso querido Hélio Couto diz: sentir. Se não sentir, não vai fluir. Então, a ancoragem emocional fortalece o compromisso interno com aquilo que deseja realizar. O objetivo é ajudar você a reconhecer padrões que favorecem o progresso, ao mesmo tempo em que aprende a fazer ajustes quando necessário. Integração quântica em rotinas cotidianas. Aqui você vai aprender a aula, né, aqui neste módulo de encerramento. Você será convidado a integrar todos esses conceitos que você estudou sobre a mecânica quântica, a cocriação consciente, conectando teoria e prática de forma clara, aplicável no seu dia a dia. Serão apresentadas sugestões práticas para que você possa aplicar de maneira regular esses protocolos de manifestação consciente, incluindo modelos de reflexão, visualização intencional, registros de percepções e aprendizados ao longo da semana e os ajustes conscientes de atitudes e estratégias. Pequenas escolhas, grandes transformações. Nessa etapa também será proposta uma reflexão importante. Muitas transformações significativas surgem a partir de pequenas escolhas e ações repetidas de forma consciente. Quando essas ações estão alinhadas com uma intenção maior, elas fortalecem um caminho de evolução mais consciente e sustentável. O objetivo dessa aula é ajudar você a consolidar práticas de autoconsciência, responsabilidade pessoal e autoliderança, para que possa aplicar esses conhecimentos de forma equilibrada em diferentes áreas da sua vida. Ao final do módulo, você estará preparado para avançar para o próximo nível, ou seja, para mais um passo nessa jornada.